Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A sua fé é firme, forte, perseverante, ou você depende de circunstâncias para estar bem? Encontramos em Mateus 13 o Senhor Jesus contando uma parábola em que pessoas diferentes reagem de formas diferentes à necessidade de se perseverar. Ele, explicando a parábola do semeador, nos diz que a palavra semeada em um terreno que é superficial, à beira do caminho, vem o maligno e arrebata do coração. Ele diz também que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz. Então, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja, a circunstância mudou a situação pessoal, mudou a reação da pessoa. Ele diz ainda que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, não fica e fica infrutífera. Observe que, conforme Jesus, pessoas reagem circunstancialmente à necessidade de perseverar na palavra. E nós que estamos no Salmo 119, agora o versículo 25 a 32, encontramos o salmista mostrando exatamente e falando para Deus que ele está firme, porque ele decidiu perseverar na palavra independente das circunstâncias, quer alegrias, quer tristezas. Essa é a fé inabalável. Afinal das contas, o Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salmo 119, portanto, versículo 25 a 32, diz assim: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma, de tristeza, verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Bom, ele está firme no Senhor e coloca as circunstâncias. Primeiro, ele diz que a sua alma está apegada ao pó. Então, um momento difícil da sua vida. E no momento difícil da sua vida, algo que nós já falamos, é comum ao povo de Deus. Se você já pensou que problemas na sua vida, angústias, tribulações, perseguições, elas são apenas para você, se você acha que certas coisas ruins só acontecem em sua vida, eu quero confortar o seu coração. Todo povo de Deus, todo verdadeiro cristão passará por isso. Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Isso foi no passado e continua acontecendo em nossos dias. Portanto, a tribulação e a angústia, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Eu adverti antes, eu avisei a vocês, o caminho cristão não é fácil. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Este caminho é um caminho difícil. Ninguém deveria, não deve enganar alguém quando está evangelizando, prometendo só coisa boa. A ideia de prometer uma vida vitoriosa, uma vida cheia de coisas boas e prosperidades, isso fará com que a pessoa logo veja que isso é mentira. E então, vendo que foi enganada, desistirá daquilo que lhe foi proposto. Afinal das contas, a vida cristã não é um mar de rosas. É muito mais uma estrada cheia de pedras, difícil de caminhar, mas o destino é que é a grande questão do cristianismo. O grande chamativo, o grande trunfo do cristianismo não é o seu caminho, é seu destino, é o fim. Para onde ele nos dá? Ele nos dá para a vida eterna, porque ele está em Cristo Jesus e ele nos aponta para Cristo Jesus. Então, nesses momentos difíceis da vida, ele pede ao Senhor, ele ora ao Senhor. Isso já mostra uma firmeza. Uma pessoa, quando está firme na fé, ela, no momento da tribulação, a primeira coisa que ela vai fazer é clamar a Deus, mesmo que seja saúde.
É claro que eu não estou dizendo que você não procure um médico, não é isso. Os médicos, eles são instrumentos de Deus para nos auxiliar também. Todavia, como nós lemos no livro de Tiago, capítulo 5, nós devemos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração, confiando que Deus é poderoso para usar os medicamentos, que Deus é poderoso para operar e restaurar nossa saúde de as formas mais variadas. E então, nós confiamos no Senhor. E Ele coloca a sua vida diante do Senhor. Mostra que Ele realmente está pensando em Deus. Se quando você tem problema, a primeira coisa que você pensa é resolver com suas próprias mãos, fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, seja qual for o problema, se você pensa sempre em resolver com as próprias mãos, então você está com um problema interno, um problema seu. Você não está pensando em Deus o tempo inteiro. Quando Israel fez isso, quando tinha problemas e buscava auxílio fora, Deus exortava Israel dizendo, por acaso não há Deus? Não há Deus em Israel para vocês estarem procurando o auxílio das nações pagãs ao seu redor? Portanto, Deus não se agrada disso. Não pense em momento algum, lá vou eu perturbar Deus. Não. Quando nós oramos a Deus, nós estamos colocando diante dele a vida em confiança. E estamos proclamando que Ele é bom, que Ele é Pai, que Ele cuida de seus filhos, que Ele é amoroso, que Ele é poderoso, que a nossa vida é um instrumento para manifestar a glória dEle, que a nossa vida é um instrumento para mostrar a justiça dEle, e assim por diante. Portanto, a oração agrada a Deus, porque a oração ela deve ser uma expressão de confissão, de nossa fé, de nossas convicções, deve ser uma expressão daquilo que cremos, e, portanto, vai testemunhar a glória de Deus. O salmista está testemunhando, o Senhor é aquele que me sustenta. E no momento difícil, a Ele eu vou. Eu não me desviei porque veio a luta, eu não me desviei porque veio o problema, eu não me desviei porque veio a tribulação, eu não me desviei porque veio a perseguição, nada disso. Não é aquele terreno ruim que Jesus cita na parábola do semeador. Vemos que o salmista é uma terra boa. No momento da perseguição, da angústia, da tribulação, ele continua firme e coloca tudo diante de Deus. Ele apresenta a sua vida. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Eu coloquei tudo diante do Senhor. Ó Deus, eis a minha vida, eis minhas necessidades. Tudo que eu preciso está aqui, Senhor. E então mostra que o seu interesse é permanecer firme. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me a tua palavra, Senhor Deus. Eu quero ser firme, eu quero ser forte, eu quero continuar caminhando nas lutas, nas angústias, nas tribulações. Eu quero continuar meditando nas tuas maravilhas, como ele diz. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Ó Senhor, eu quero continuar firme. Esse deve ser um propósito da sua vida. O Senhor Jesus deixou bem claro, tanto nos evangelhos quanto em Apocalipse, que aquele que perseverar, ou que ele chama de ao vencedor, em Apocalipse, esse herdará. Não é aquele que é mais forte, não é aquele que é poderoso, não é aquele que é rico, não é aquele que é sagaz, não é aquele que se destaca dentre os homens, mas é aquele que persevera, é aquele que não desiste, é aquele que colocou o seu coração de tal maneira em Cristo, que mesmo diante das angústias, ele continua em Cristo. E o que ele faz é colocar a sua vida diante de Cristo. E é o que você tem que fazer o tempo inteiro. Coloque a sua vida diante de Cristo. E ele ora. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Senhor, eu quero permanecer, mas permanecer contigo. Eu quero permanecer, mas permanecer firme. Permanecer dirigido pela tua palavra. Afasta de mim o que é mal. Eu não quero vencer mal por mal. Eu quero vencer com o Senhor. Por isso que é clamando ao Senhor que ele anda. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Ele busca a palavra e encontra nela força. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. 3 coisinhas básicas que o cristão tem que fazer com frequência. Ler a Bíblia, orar e adorar a Deus com o povo, o culto ao Senhor. São 3 coisinhas simples, básicas. Claro, podemos citar aqueles 4 pontos que nós encontramos na própria Escritura como ensinadas, como importantes, como questões importantes para a igreja. Eles falam da doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Podemos dizer que é a doutrina, a comunhão dos santos
o culto ao Senhor, onde a ceia acontece, e as orações. São coisas fundamentais, coisas que você tem que perseverar. Elas são importantes. A doutrina que vai te conduzir em Cristo e para Cristo. A comunhão que vai te fortalecer, porque é no meio do povo de Deus que Deus manifesta a sua graça multiforme, usando os dons, usando o amor, usando os irmãos para edificarem uns aos outros. É no culto que Deus vai falar contigo e vai te abençoar, porque Ele receberá o culto que você oferecer de forma agradável a Ele, em espírito e verdade, ou seja, segundo a Escritura e segundo e movido pelo Espírito do Senhor. E em oração que você vai lançar tudo diante do nosso Deus. Então, o salmista quer ser dirigido pelo Senhor, ele quer. E ele diz mais, no final, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ele não está dizendo assim, olha, se o Senhor me alegrar, eu vou andar contigo. Não é uma condicional. O que ele está dizendo é, quando o Senhor me alegrar, eu vou continuar. Ou seja, na tristeza e na alegria, eu vou continuar firme com o Senhor. Eu quero. Versículo 31, ele disse, aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Senhor, eu me apeguei à tua palavra. Não me deixe jamais ser envergonhado na perseguição, nos maus tratos, e nem jamais me deixe desviar dos teus caminhos pela falsidade. Quando vierem momentos bons, por exemplo, ele está disposto a andar com o Senhor, mesmo na tristeza, mesmo na alegria. Firmeza. É isso que Deus quer de nós. O que Deus quer da igreja, a vitória da igreja, não é seu alcance social. A vitória da igreja não é seu brilhantismo aparente. A vitória da igreja não é o seu poder, seu status, sua riqueza, seus grandes prédios. A vitória da igreja está numa palavrinha, como nós temos insistido: perseverança. É em você perseverar andando com o Senhor, não desistindo, apanhando e não desistindo, tendo alegrias e não desistindo, tendo momentos de profunda angústia e não desistindo, tendo um momento de grandes alegrias e não desistindo. A perseverança é a palavrinha fundamental para a igreja, porque na perseverança, como diz Apocalipse, é em não amar a própria vida, mesmo em face à morte. É em perseverar que está a vitória da igreja. É nisso que nós devemos persistir. E é assim que Deus é glorificado em nossas vidas. Então, medite na palavra, ore, adore, viva no meio do povo do Senhor com alegria e persevere em tudo isso, porque no dia que o Senhor voltar, são esses que vão herdar a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pela graça e misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Dá-nos graça para perseverar nas lutas que temos que enfrentar todos os dias. Dá-nos graça para perseverar nas angústias, mas também, Senhor, nas alegrias que o Senhor nos proporciona, para que nada nos desvie os olhos, para que estejamos sempre olhando para Cristo, firmes na fé. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.